Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Albano Macedo, astrologia. Ele vai estar falando sobre os signos do elemento água, preparando o Festival de Azala de 2022, que acontece na próxima terça-feira, dia 14 de junho. E amanhã, dia 11 de junho, às 2 da tarde, no Zoom, eu estarei com o Bueno e o Plano Espiritual, fazendo uma vivência, perdão, cocriação e vitória, preparando o Azala de 2022, nas bênçãos do bem-amado Mestre Saint Germain, Lord Maitreya, Metatron e também o bem-amado Mestre Serapis Bey, em sintonia com o Monte Sinai no Egito, para que nós juntos possamos reescrever a nossa nova história, em nome da harmonia, do poder crístico e da luz. Simplesmente o Instagram está meio diferente hoje. Vamos lá, vamos colocar então o Albano. Signos do elemento água. Vamos dar boas-vindas ao querido Albano Macedo para que a gente possa entender tudo sobre esse mundo. Bem-vindo! Tudo Tudo bom, bem? Carmen? Tá meio estranho mesmo, né? Ele tá, não sei, Fechou! é, Simplesmente o Instagram fechou. Tive que começar de novo. eu Que também nem, aqui, eu tinha ligado, eu sempre faço o Instagram com o micro ligado, né? Eu aham. liguei o micro, ele simplesmente colocou assim, bloqueando e apagou. Aí eu resolvi tirar da tomada e amanhã ele volta lentamente, então aí eu preciso dele para o Zoom. Se bem que lá em cima eu tenho mais computador para fazer o Zoom, né? Mas Mas a bem-vindo, gente, Albano, vamos lá. obrigado, Carmen, mais uma série de elementos, bem-vindo ao pessoal que está chegando. Carmen, a gente saiu do Mercúrio retrógrado, mas a gente tem Mercúrio quadratura com Saturno, o que traz aí uma relação também um pouco parecida com o Mercúrio retrógrado, tá? Então dá uma. Estranho. Então, pessoal, para quem está aí já sintonizado, paciência, né, calma, porque as coisas não vão ser na velocidade que a gente gostaria, porque o Saturno e o Mercúrio está pedindo estruturação, está pedindo calma, reflexão, então temos que tocar do jeito que o universo quer, né, Carmen? Então, Fazer o quê, né? Tem que ter é, paciência. Vamos lá, né? bom, hoje eu fiz aqui uma espécie de cinema aqui, para a Eu gente vi, tá poder. tudo azul atrás de você, adorei. Eu queria colocar aqui, Altas e produções, altas produções, Albano Produções aqui, adora brincar, né? adorei. Brincadeiras. Mas o que que a gente está fazendo aqui, Carmen? Hoje a gente vai falar de água, né? E para falar de Tá. água, a gente tem que falar dos três elementos, dos três signos que estão associados a esse elemento água: Câncer, Escorpião e Peixes, né? Aqui em cima, não sei Uhum. se está aparecendo aqui. Tá E aparecendo. você vê que, como eu preparei, eu fiz um espelho. Já que a câmera do celular não pode fazer o espelho, eu fiz no PPT o espelho. Eu fiz- Aí agora aparece a letra certa aqui, tá vendo? Inteligente, agora tá certo, tá direito, não tá É, ao avesso, dá para ler exatamente. direitinho. E se tudo correr Gostei. bem, que a gente vai arrumar um jeito. Eu falei, não é possível, tem que arrumar um jeito de fazer isso ficar correto, né? Então, tá aí, de um jeito ou de Legal. outro. E vamos falar de água, né? Para falar de Vamos. água, a gente tem que pensar no seguinte: o universo é constituído, deixa eu abaixar aqui e voltarmos a falar. O universo é constituído desses quatro elementos fantásticos: fogo, terra, ar e água, e o quinto elemento, o éter, que a gente na astrologia não utiliza, porém já estamos Sim. caminhando. E isso, Carmen, é um reflexo da consciência humana. Então, quando o homem, né, na caverna, não tinha o fogo, ele não conhecia o fogo, ele não sabia do fogo, não existia o fogo, ele não tinha essa consciência do fogo. E conforme a evolução do ser foi ocorrendo, ele foi tendo a sintonia e a consciência do elemento. O que Sim. acontece é que nós já estamos na consciência do éter. Então, na Vamos. astrologia, daqui a alguns 200 anos, os astrólogos daqui a uns 200 anos vão estar falando de cinco elementos. Isso é muito legal, né? Porque o pessoal vai estar De falando repente antes, né? De de repente antes de repente 200 antes. anos. Quem Pois sabe? vamos torcer que sim. Então, os elementos, eles estão intrinsecamente ligados e nós sabemos que o nosso corpo é constituído de 80% de água. Nosso cérebro, ele é intensamente regido pela água. Haja vista que quando a gente tem algum problema de falta de água no corpo, a gente fica meio zonzo, meio zureta, não bate bem, não raciocina legal, por falta de água. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que é qualquer outra coisa. Não, simplesmente falta de água. E a água ela é tão importante, né?
que a gente vem da água do útero, né? E essa água, ela tem uma expressão incrível, né? Quando a gente torna a emoção aflorada. Chega a sair água do corpo, que é a lágrima. Então, a água, ela tem uma conexão com o emocional muito forte. A gente vai ver aqui como que a energia da água tem a ver com o emocional, tem a ver com a maternidade, com a mãe, com o útero. E a energia da água, ela traz também aquela capacidade de flexibilização. Onde você colocar a água, ela se molda. Ela se molda. Ela tem uma capacidade incrível de moldar-se, né? Lembrando, a gente falou da última vez de fogo, né? Eu convido o pessoal a dar uma olhadinha do que ficou postado, que é super interessante. A gente vai depois amarrar tudo numa única coisa na quarta. Mas, na quarta série, a gente vai ver que a água, ela se molda muito bem em tudo, né? E aí você vai ver câncer, peixes, escorpião, como que isso tudo começa a amarrar. Mas não só signo de escorpião, peixes e câncer. Todos nós temos algum elemento água no corpo, desculpa, no mapa, né? E porque nós temos os 12 signos astrológicos constituídos. Às vezes a pessoa é de Áries, mas ela tem ascendente câncer. Já tem uma energia super forte de água. Às vezes a lua da pessoa está no signo de peixes, embora ela seja de leão, sei lá, virgem. Então todos nós temos algumas quantidades de energia e aí a gente pontua isso. Quando a gente levanta o mapa, a gente faz uma pontuação dos planetas onde que eles estão e transfere isso a uma quantidade de elementos. Então, quando a gente faz o mapa e fala, você tem 10 pontos de fogo, você tem 2 pontos de água, são a quantidade de planetas onde estão em signos. A gente vai ver o excesso, como a gente viu em fogo, e a falta. O que acontece com o fogo, com a água, em excesso ou em falta? O que isso pode ser identificado e como podemos trabalhar? Outra coisa que eu gosto de lembrar aqui, Carmen, é o Masaru Emoto, é isso o nome dele, correto? O Masaru Emoto. Masaru Emoto, que esteve na Pax, Sim. E, para quem não sabe, um grande cientista que trabalhou a energia da água, onde ele conseguiu gravar, filmar, fotografar as moléculas da água de acordo com a vibração que nós utilizávamos. Então tem lá um trabalho, quem quiser dar um Google aí, vocês vão ver o trabalho fantástico dele, onde mostra que o elemento, né, a molécula da água se formava de acordo com a emoção que você transmitia. Então a água benta de um jeito, a água da cachoeira de outro, e a água, sei lá, de algum lugar bem pesado, com outras características. Então, a gente vê que as moléculas, né, da água se moldam de acordo com essa vibração. É a mais fácil de todas. O nosso corpo, portanto, vibra e se adequa a essa característica já provado pelo Masaru Emoto. Então, como que nós vamos lidar com isso no nosso mapa astrológico? Aí eu quero agora colocar aqui, esse não vai ter jeito, vou ter que mostrar do lado de cá, mas eu preparei duas telas. Tá. Deixa eu só falar uma coisinha. Uma pessoa escreveu que é de Gêmeos, é o signo do ar. É a semana que vem, sexta-feira que vem, o Albano vai estar falando sobre os signos do elemento ar, tá bom? Hoje é água, semana passada foi fogo, a semana que vem vai ser ar, e hoje é água. Pronto. Exatamente. E o que a gente pode entender? Agora, para quem é de elemento ar, para quem é de elemento fogo, não tem problema, tá, pessoal? Porque vocês vão identificar o que tem no mapa de vocês hoje na parte de água. Então, aqui, né, trazendo os elementos, né, se você colocar num copo, a água vai ficar moldada ao copo, e a gente já falou um pouco sobre isso. Muito bem, o que acontece com o mapa, né, das pessoas, né? Deixa eu colocar em tela cheia, que assim fica mais interessante. E aqui nós temos a Lua, o símbolo da Lua e o símbolo de Câncer. Nós temos Plutão e Escorpião, e a gente tem Netuno e Peixes, tá? Essas três energias, elas se dividem, né, em qualidades de elemento água distinta. Será que o elemento água de Câncer é igual ao elemento água de Escorpião? E será que é igual ao elemento de água de Peixes?
Vamos ver agora. Assim como a gente falou de Áries, Leão e Sagitário, que tinha o princípio do fogo, cada um uma certa característica, a gente vai ver que a água também, né, assim como os outros elementos, se dividem em três. Né? E olha o número 3 sempre presente na vida das pessoas, né? A triade, a Claro. trindade. Né? A gente vai ver que o elemento de água, em Câncer, é a mais pura das suas energias. É a energia do cardial, da cardialidade, de começo. Por isso que Câncer é o começo de uma estação do verão, do hemisfério norte, e traz a energia, né, mais pura, mais forte da energia da água, e está associado na Uhum. astrologia à mãe, à figura materna, às emoções, ao sentimento de acolher, de abraçar, de trazer a nós o processo de comunhão com a vida, né? Que é Uhum. exatamente na hora que você está conectando-se com nascimento, por exemplo. O escorpião, Uhum. já passamos para a energia que tem o Plutão como planeta regente a esse signo. Nós temos já o elemento da água fixa, ela não é mais cardial, ela é fixa. Né? A energia que se mantém estruturada e rígida, né? A uma característica própria dela, as ligas, as conexões, né? E aí eu lembro daquelas piadinhas infames do colegial, dos cursinhos, que o pessoal falava assim: nossa, sabe por que a mosca não se afoga? Sabe por que não se afoga, Carmen? A mosca não se Não. afoga porque ela fica em cima da ponte de hidrogênio. H2O. O Sim. H2O. Aquelas piadinhas infames da época de colegial, né? De quem estudava muito. Enfim, lembrando só dessas coisas. E aí, essa energia de escorpião, ela traz essa energia fixa, energia da força que a água também nos traz. E aí a gente tem um tempero interessante, né? A gente vai ver por que escorpião ele é tão rígido, tão firme, né? Nos seus conceitos mais afetivos. Porque tudo aqui a gente vai estar falando de situações afetivas, situações emocionais. E depois a gente vai ver o último, que é o Netuno, com peixes, que é uma energia mais leve, mais flutuante e mais móvel, que é a energia Uhum. de peixes, que é da mutabilidade. E a gente vai perceber, vocês viram lá em Áries, Leão e Sagitário, que tínhamos o cardial, o fixo e o mutável. Áries, Leão e Sagitário. Aqui a gente também tem cardial, fixo e mutável. Né? Onde tem cardial, fixo e mutável, essas três qualidades. E por isso que são 4 elementos da natureza, são 3 movimentos característicos, 4 vezes 3, 12. Por isso que nós temos 12 signos astrológicos, né? E toda essa egrégora energética está ligado a esses 4 vezes 3, tá? Muito bem. Como que a gente pode entender a energia pisciana, né? É a energia da multiplicidade, né, do movimento. Então, quando a gente olha para o simbolismo da multiplicação dos pães, quando a gente olha para o cristianismo, que é aquela multiplicação e não é uma coisa colocada na internet, no YouTube, falando todo mundo, né? Não, era aquela coisa que foi difusa, foi indo, secretamente, secretamente. Quando se viu, todo mundo estava conectados à energia do cristianismo, né? Que é a energia de peixes. Peixes trabalha, Sim. e aí o pessoal entende-se muito, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, para não ficar muito. Já o pessoal já gravou aí os símbolos, já viu, vamos voltar um pouquinho, a gente vai intercalando. O que acontece, né? As pessoas, elas entendem um peixes, né, como sendo aquele signo mais pacato, mais low profile, que de fato é. Ele gosta de trabalhar nos bastidores. Nos Peixes bastidores, né? nos bastidores. Ele gosta de não aparecer. Ele não gosta de aparecer. Ele é aquele que eu brinco dizendo o seguinte: imagina, todo mundo sabe, carnaval, escola de samba, tem os carros alegóricos. O leão é aquele cara que está lá em cima com o holofote, com a sua bela, maravilhosa fantasia, recebendo os Uhum. aplausos. O touro é aquele cara que está empurrando o carrinho, né? E o peixes é aquele que está dentro do carrinho, suando que nem um louco, né? Ralando pra caramba, não aparece porque ele está com um propósito dizendo o seguinte: a minha escola de samba vai E ganhar.
e eu não preciso aparecer. E eu não preciso aparecer, eu quero ajudar. E eu quero ajudar aqui no lugar mais difícil, lugar mais complicado. Ninguém me vê, ninguém dá nem pelota para mim, mas eu estou lá fazendo aquele trabalho. Essa é a energia do peixes. Essa é a Uhum. energia de toda a energia da água que está depositada nessa energia pisciana. Então, as pessoas que trabalham em hospitais, as pessoas que trabalham em lugares difíceis de acesso, pessoas que trabalham isoladamente em laboratórios, pesquisa, tudo isso tem a ver com água pisciana. Já o escorpião, a energia escorpiônica, tem a ver com o submundo, o subterrâneo e as profundezas. Então, quando a gente fala em petróleo, a gente fala de escorpião, de Plutão. Quando a gente fala da energia atômica, transformação, não seria atômica, mas a energia acabei de falar agora aqui do H2O, aqui do hidrogênio, né? Transformação. A transformação do hidrogênio, quando você faz a fusão, que também é um outro princípio, é a energia de escorpião, que é poderosíssima, né? E a energia, voltando ao câncer, é a energia do começo, da proteção e do levar a abraçar. Então, veja que interessante. A energia que o peixe de água tem é bem diferente da energia canceriana e de escorpião. Outro exemplo que eu vou dar, Carmen, outro exemplo que eu vou colocar aqui. A energia canceriana e os cancerianos e todos aqui, aliás, pessoal, quem for de câncer, escorpião ou peixes, por favor, coloquem aí, eu gostaria de saber quem que é desses 3 signos. Pode falar assim, eu escorpião, eu peixe, eu... fala, Carmen. Não, tem uma pessoa que escreveu que é de Gêmeos. Gêmeos é o signo do ar, é a semana que vem. Certo, meu Exato. dono? Isso mesmo. Então, Hoje a gente vai... pessoal, vamos prestar atenção. Hoje ele está falando sobre os signos do elemento água. Semana passada foram os signos do elemento fogo. Está gravado no IGTV aí da nossa energia, aí do nosso Instagram, tá bom? O Isso. Ricardo Pastor é peixes, legal. Ele está sempre com a gente desde abril, acompanhando todas as lives. Então vai, Legal, vamos lá, vamos pastor. continuar. A Fernanda, ascendente em peixes. Então, é isso É, aí. Legal, pessoal. Manda aí, olha lá. Bacana. Escorpião chegando na área também. Olha lá, quanta gente. é, O importante é saber que nós temos em nosso mapa todos esses signos, né? E, lógico, a gente sabe que o solar, que é o signo solar, né? Eu sou do signo solar, é muito importante, porém ele é só apenas a ponta do iceberg. Ele só é o pontinho, porque toda a outra quantidade gigante que não é vista está lá no mapa astrológico, que está sim. colocado em todas as camadas. Evoluindo um pouco aqui nas características da água, o que a gente vai entender, né? Que as pessoas de água, elas precisam compartilhar, cuidar, ter aquele amor maternal, fraterno, né? Mas Uhum. mais do que fraternal, emocional, materno mesmo, né? E emoções, intuições, sentir o outro e o sexto sentido. O sexto sentido é muito importante aqui, né? Quando a gente tem o sexto sentido, e aí a gente sabe que a mulher é muito mais conectada ao sexto sentido do que o homem, e aí eu vou fazer depois um parênteses sobre isso, a gente vê que a energia da água é a que traz essa concepção. Albano, agora eu estou confuso, porque você me falou que a energia do fogo também traz o princípio da intuição. Sim, traz, só que é diferente. A energia do fogo, que é aquela energia do vum, do emocional, daquela coisa que a gente falou da outra vez, ele também traz o sentido do assertividade e fazer, e aquele impulso é também uma espécie de intuição. O da água não, o da água é aquele sexto sentido mesmo, aquilo que sente, eu estou sentindo algo para acontecer. Que, né, amor de mãe nunca falha, pensamento de mãe nunca erra, e por aí vai. O parênteses que eu queria fazer, tá ficando muito escuro, Carmen? Que agora tá começando a baixar a luz muito rápido aí, Não, não sei. Não, tá tudo para bem? mim, para a gente tá igual. Você quer Então, acender já aí? não, Acende. tudo bem, tudo bem. Porque eu estou mais preocupado com as informações do que eu mesmo, então tranquilo. Tá, Não, dá para ver tanto você quanto atrás. Tá tá tudo bom, perfeito, tá igual. legal. Então, o que a gente tem, né? Quando a gente olha para essa energia canceriana, escorpiônica e pisciana, a gente vai começar a entender que há um padrão, né, de compartilhar. Então, essas pessoas todas compartilham
Ah, o ariano não Uhum. compartilha? A gente viu que não é tanto assim, ele não compartilha, não porque ele não gosta, porque ele é malzinho, não é isso não, é porque é ele, vou fazer, ele até pensa nos outros, mas a intenção dele é nos outros, mas ele está fazendo e coloca assim, entre aspas, egoísta, mas não é que é egoísta, na verdade, ele está com um propósito, né? Já é Sim. diferente dessa energia da água, né? E o leão o leão e o sagitário idem, né? Fogo. E aqui a gente vê que o compartilhar é muito maior, né? A energia do compartilhar é muito grande. Sim. E o canceriano e o escorpião e o peixes fazem amizades, né? Pegam o pão, quebram e dão para os outros, né? No simbolismo que eu estou colocando aqui. Então, essa relação de água no nosso mapa traz muito forte. É, outra coisa que é muito legal falar aqui é sobre os cuidados. Né? Cuidar, que é coisa de mãe também, avó, né? A coisa de cuidar. E que a gente olha. O parentes, eu queria falar do parentes que eu fiquei de colocar e não coloquei. Olhem para as pessoas que são intuitivas e que são sensíveis e olhem para o elemento água no homem. Quem são os mais intuitivos? Gaspareto, Chico Xavier e tantos outros. Eles não eram que eles eram afeminados, no sentido do lado do sexo, no sentido da energia mesmo, da água. E aí, essa característica que levava eles a serem muito sensitivos. Então, reparem que a mulher, naturalmente, pela energia da mulher, mas no homem, o que acontece? Que as pessoas se enganam, né? E isso é muito importante destacar. É que o elemento da água, e aí você pega uma pessoa de câncer, com ascendente em câncer, e tem a lua em câncer no ascendente. A pessoa ela vai ter um jeito todo mais água, né, desse sentimento, e isso não tem nada a ver com a escolha sexual. É isso que eu queria dizer, tá? Claro. Então, só para deixar isso um ponto importante, bem legal para destacar, porque às vezes as pessoas confundem um pouco isso, É. ok? Então, a água leva para esse legal. Bom, quer alguma coisa? Não, 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 tá ótimo. Ah, tá. Agora vamos olhar para o seguinte: quando a gente tem excesso de água, né, o que acontece? A gente tem excesso de água, ou seja, a pessoa, como eu brinquei aqui, a pessoa é de câncer, com ascendente em câncer, com a lua em câncer, tem Mercúrio em câncer, tem a Vênus em escorpião, né, e tem mais lá Plutão em peixes. Nossa Senhora, tudo água, né? Tudo água. Essa pessoa, ela vai ser muito. E aí, cuidado, hein, meninas, meninos. Calma que eu estou exagerando aqui no sentido o que eu vou falar. São manipuladores, manipuladores emocionais. Sabe aquelas pessoas que faz um drama para conseguir aquilo que quer e faz aquela coisa, tal, porque um excesso de água dramatiza a situação e cria um envolvimento emocional para conquistar aquilo que quer. Então, as meninas aí de câncer vão saber muito bem, né? Estamos chegando aí no final de semana, Dia dos Namorados, aquele jogo de sedução, aquela coisa de eu queria tanto comer um peixe assim assado. E fica aquela coisa, é energia de água. Essa energia de água, que É. é muito legal até, né? Sabendo trabalhar isso, né? Que é aquilo que a gente escolhe da mãe, né? Da avó, não é a mesma coisa? A mãe falava, puxa, porque você nunca vem mais para minha casa, você esqueceu de mim, né? Aquela coisa, né? E aí o filho fala, puxa vida, fiquei com pena, agora eu vou lá visitar minha mãe todo dia. É essa coisa de água, né? Então pensem muito nessa energia da avó, da mãe, que vocês vão entender bem o que a água no mapa de vocês está fazendo. Bom, vamos inverter Uhum. agora. Agora a falta de água, né? Tem gente que tem mapa que tem lá zero de água. Zero de água. Né? Não tem nenhum ponto, não tem. Significa zero de água. Não tem nenhum planeta, nem algum signo de elemento ou ascendente, né? Ou meio de céu em água. Ou seja, a pessoa está em terra, fogo, ar e não tem nada de água. A possibilidade da pessoa entrar em depressão, em buracos negros e carência. Né? Essas são energias que podem levar a esse desequilíbrio. A pessoa tem uma certa. Para o excesso e para a falta. O excesso também. Então, essa energia, quando ela é mal trabalhada,
quando a água é mal trabalhada, ela vai levar você a uns buracos negros de emoções, né? E aí leva para possíveis depressões ou algumas carências, né? Porque a pessoa não conseguiu lidar bem com a questão afetiva e emocional. Então, é muito importante a gente ter a ciência dessa situação, porque a gente consegue reverter o quadro, né? Consegue reverter o quadro. A falta de água faz com que a pessoa seja muito dura, Uhum. muito sem, não é que sem emoção, mas ela é muito seca. E o que ela tem que fazer? Ela não compartilha, ela não tem aquele amor afetivo forte, né? Ela Uhum. é bem, dependendo de qual outro elemento que estiver falando, for terra, enfim. Mas a falta de água, o que a gente tem que fazer? Compartilhar. O exercício que eu sempre falo para as pessoas com muita falta de água é sempre oferecer algo. A pessoa chegou no teu escritório, quer um cafezinho? Quer uma água? Ou na sua casa, quer um cafezinho? Quer uma água? Quer comer um bolinho? Quer um bolinho? Essa prática, esse exercício de fazer o compartilhar, você já está puxando a energia da água que tem dentro de você para ela se manifestar. E, Uhum. obviamente, contato maior com água. Chuveiro, piscina, cachoeira, seja qual for, mexer com bastante água. Então, é muito importante que as pessoas que se sentem muito rígidas, né, e elas, por falta do elemento água, podem se sentir assim, despreocupadas. Ah, vem em casa, esqueci até de te oferecer alguma coisa, porque a pessoa, vamos supor que seja muito elemento, a gente vai falar da próxima elemento ar. Tá pensando e que não sei o que, viajou, o que você fez, o que você fez, tá falando de um monte de coisa e esqueceu até de perguntar, e aí, você tá bem? Né? Tá tudo certo? Você quer uma água? Quer sentar? Porque essa é a energia da água. Então, exercitando isso, assim como a gente falou da falta do fogo, que é fazer ginástica, fazer aquecer o corpo, né? Aquecer o corpo. Eu acho que faltou eu falar de ficar no sol, porque a energia também do sol aquece o corpo, traz a energia do fogo, né, para perto de você. Aqui é exatamente a água, né? Então lidar com água, cachoeira, banheira, seja o que for. Se não tiver nada disso, vai no esguicho, pega o esguicho lá, fica brincando com o esguicho, com a água naquele dia. Tomara que o sol venha logo, né, Carmen? Ai, nem me fale. Mas ele tá longe, viu? Você sabe que É, começou a chover, né? Já choveu a madrugada inteira, né? Eu abro todas as janelas, mesmo com frio, né? aham. Porque o pingo da chuva traz os íons negativos, que Ah, rejuvenesce a é. pele, sabia? É descoberta da Ó, NASA. Cada vez que chove, eu não vou para a chuva, mas eu abro todas as janelas da casa, fica mais frio. Mas para entrar mesmo esse respingo, porque purifica o ar, inclusive, né? Porque estava muito seco, né? Então essa noite foi bárbaro, realmente. é. E olha que interessante, né? É exatamente essa energia da transformação da água, que ela já vai pegando os íons, transformando eles, né? Que legal. O trabalho da NASA é isso, é? É, trabalho da NASA. Eles falam que o rejuvenescimento da pele, principalmente do rosto, vem dos íons negativos. E os íons negativos estão na água da chuva, sem poluição, né? Hum, Não existe água da é, chuva sem poluição no planeta, mas menos poluição. é. Mas independente disso, assim, eu não sou fanática e nem muito ligada, mas na realidade eu abro as janelas que é para dar um ar diferente, né? Porque toda a filosofia do Oriente diz que quando você acorda, o ideal é você abrir as janelas para o dragão do Ti equilibrar o Tao, o Yang e o Yin, a energia Hum, positiva e negativa, a energia feminina e masculina. Então eu sempre abri todas as janelas. Agora, se começa a chover de madrugada e eu acordo ou com o cheiro da chuva, ou com o barulho da chuva, não dá outra. Eu abro todas as janelas. O pessoal aqui em casa no começo achava que eu não estava bem, né? Você está morrendo de calor? Eu falo, não, estou morrendo de frio mesmo, mas é para entrar o dragão do Ti e agora é para entrar os íons negativos, porque a gente quer mais é rejuvenescer, né? lógico, pô, fantástico, né? Olha aí, é a super dica, porque eu acho assim, né, Carmen, que quando a gente vai pra cachoeira também, é incrível, né? Como é Ah, é diferente ótimo. a água da cachoeira, é impressionante, né? É E você sabe forte. que, o pessoal sabe que eu sou engenheiro, né, fiz engenharia, e eu tinha um professor que, inclusive, esse professor esteve, eu tive assim, a surpresa de encontrá-lo na sala ainda das meditações na casa da Carmen, Salvatore de Salvo. Ele era o Sim, meu eu sou professor de vapor de química. salvo. Ele era meu professor de química na faculdade. Aí um belo dia eu estou chegando na oração lá e quem que eu encontro? O Salvatore de Salvo, meu professor de química da faculdade. É minha arrepia. E ele era uma figuraça, né? Ele era um figuraça. E eu fiz o curso de Maravilhoso. água.
Eu fiz o curso de água com ele. Eu estava aqui preparando o material para a gente estar falando sobre água, eu lembrei disso, e eu estava quase esquecendo de falar sobre isso. E ele tinha um trabalho fantástico, que era de mostrar como que a água se transformava, né? Que depois o Masaru Emoto fez muito, muito melhor. Mas ele Sim. chamava curso de água, em que ele mostrava que a polarização da água ela se modificava, né, quando ela saía por uma vibração diferente, seja potencializada como cachoeira, né, ou fosse colocado numa energização debaixo da pirâmide, por exemplo. Então, você tem Sim. toda a orientação, né, da energia, da polaridade, né, dos elementos da água. Fantástico. Outra coisa, Carmen, ele falava, muito interessante, pegando ainda o Salvatore de Salvo, não sei se nunca mais tive contato com ele, né? Eu só fiz 30 anos agora de faculdade formado, então passa tão rápido a vida que parece que foi ontem. Passa, Mas sim. enfim, não é verdade? Mas ele Ô, tinha um trabalho de transmutação a baixa energia. E naquela época, há 30 anos, 40 anos atrás, ele dizia o seguinte: eu curo qualquer pessoa de fratura tomando magnésio, porque o magnésio no corpo vira cálcio. Ele já falava naquela época, coma uva passa, porque a uva passa tem muito potássio, e o potássio se transforma em fósforo no corpo. sim. E aí nós fazemos engenharia, ela estudava, virava a noite para estudar para a prova e comendo uva passa. Né? Comendo... Então, olha que interessante, o corpo da gente, com essa água toda que nós temos e essa química toda, nós É, temos uma transmutação, que ele chamava de transmutação a baixa energia. Né? Ou seja, o mineral magnésio se transformava em cálcio, o potássio em fósforo e por aí vai. Né? Então, isso é uma propriedade da água, é uma propriedade do nosso processo químico do corpo, e que o câncer, o escorpião e o peixes têm com as suas particularidades. Eu falei bastante do peixes representando aquele cara lá dentro, debaixo do, 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 do do, carro alegórico. do carro alegórico, que não aparece, está suando que nem um louco, e depois que ele descobre que a escola venceu, ninguém nem dá bola para ele, nem lembra dele, coitado, e ele fica comemorando sozinho. Essa é a energia do peixe, essa é uma energia Sim. pisciana de um amor devocional, muito grande. Né? Ele transcende, e essa energia que o peixe traz, transcende toda essa questão do ego, né? E da Sim. questão mais mundana. Então, é bem legal esse ponto. Deixa eu passar aqui para outro negócio aqui, que é aqui os nossos queridos mestres, né? E aí Tá. a gente está falando da água, a Rovena, opa, e eu queria mostrar para vocês, né, a imagem, mas para representar assim, como que seria uma pessoa de câncer, de peixes ou de escorpião, né? Podem reparar que é bem diferente. Tudo bem que um é homem, outro é mulher, mas as expressões, aqui do elemento fogo que a gente viu na semana passada, bem Sim. diferente da expressão da energia da água, né? Então, Mais suave. mais suave e traz essa coisa mais é, calorosa no sentido maternal mesmo, né? E se preparem que Uhum. depois a gente vai estar falando do elemento semana que vem, do elemento ar, que é representado aqui pelo nosso querido Kutumi. Né? E logo logo a gente vai falar. Você vê que é bem diferente, né? As suas A expressão é outra. expressões é outra. A gente vai É. ver que convida muito mais a um pensamento, a um pensamento, enquanto que esse aqui é muito mais a um sentimento, né? Claro. Sentir. E esse aqui a pensar, né? E é interessante que quando nós tínhamos lá na Pax o Círculo de Luz, em que a Carmen fez um trabalho belíssimo de Círculo de Luz, que aliás foi quando eu conheci o Bueno, nós dividimos a mesma sala lá do raio azul. Nós tínhamos uma divisão que a Carmen classificava as pessoas pelos seus raios, né? E eu fazia parte do raio azul, e fui lá, conheci o meu querido amigo Bueno, e as pessoas de água, de câncer, né, de escorpião, tinham muita afinidade com a energia do raio rosa, que tinha uma característica Sim. muito diferente da energia do raio azul.
né? Então, isso para mim, já naquela época, já mostrava uma certa questão de como que os mestres, de alguma forma, eles levam mais uma ênfase e mais a uma outra, tá? Então, era um fator, assim, super interessante. Mas para quem não sabe, né, Kevin, fala aí um pouquinho do como que foi. Eu acho que é legal resgatar a história, né, e como que foi o Claro. período do ciclo de Então, luz. o Max Saint-Germain pediu para a gente atender as pessoas com problemas sérios de saúde, na realidade, para quem tinha AIDS, que na época ninguém quase falava aqui no Brasil, né? Em 91 era o início, e as pessoas tinham medo de chegar perto, né, das pessoas que estavam com esse tipo de situação. E como eu tinha sido voluntária da Luiz Hay durante 7 meses, quando eu morei em Los Angeles, em 87, e a gente energizava os pacientes de câncer e AIDS, então nós iniciamos esse trabalho e o mestre Saint-Germain pediu para a gente dividir em 3 irradiações de energização e fizemos salas e o Albano, o Bueno e outros voluntários eram responsáveis por essas pessoas com problemas mais sérios de saúde. E eles recebiam a energização gratuita. Na época era de segunda a segunda praticamente, a gente funcionava das 7h30 da noite às 11 da noite lá na Brasleme. Aliás, a Pax, nesse pedaço da Brasleme, só tinha Pax funcionando, o resto era tudo breu, né? Não tinha nem É verdade. iluminação, nada, né? E aí, você vê, são 33 anos lá, né, na É, Brasileira, acho que tudo cumpriu o seu objetivo. E depois o trabalho foi tão eficiente, porque quem atua no círculo de luz são os seres interdimensionais e interplanetários e os seres da Lemúria, da onde também uma parte da minha alma vem, né? O templo de cura principal da Lemúria está presente na Pax. Então, nós fomos pesquisados pelo Dr. Stanley Krippner, que está vivo, eu tive a honra de participar com ele, com o Dr. Hartek, de uma conferência que eu te falei há um mês atrás, está com uhum, 97 anos, um grande parapsicólogo que trabalha com a energia do sono, da mente humana, e como é que você programa o sonho para resolver problema e atrair cura, etc. e tal. E ele fez uma pesquisa através de uma pessoa da USP, porque nós tivemos muitos casos de cura, graças a Deus, com os problemas sérios de câncer, AIDS e lúpus. Por amor incondicional, né? Não acontecia nada, era só imposição de mãos, as pessoas iam, acreditavam, o plano espiritual atuava, os voluntários se entregavam naquele momento e a é, energização acontecia de uma forma maravilhosa, modéstia à parte. Então, foram assim, até me arrepia. Tinha fila na Brasília, tinha é, carro no é, meio, né? Eles paravam os carros no meio do canteiro, na época a TOTUS ainda não era, antigamente, depois foi a Microsiga, depois foi TOTUS, é, o Laércio, que eu também tive a honra de conhecer, porque ele morava aqui no bairro, ele ainda não tinha feito toda a arborização do canteiro do meio, então o pessoal parava direto, e era uma loucura de gente, atendia 200, 300 pessoas por noite. Foi muito é, forte, realmente. E é, agora o é, plano espiritual atua nas pessoas quando eu faço as lives às 15 horas. Quando a gente faz a oração da Mãe Kuan-Yin, o plano espiritual está lá trabalhando nas pessoas. Enquanto as pessoas projetam os seus pensamentos, os seus desejos, eles trabalham. Eu acredito que tudo na vida tem o seu tempo, tem a sua época, né? O Albano e sim, a família dele, nós somos amigos há muito tempo, eles frequentavam aqui em casa no começo das orações, então nós todos fomos crescendo juntos, né? O que eu tenho o maior orgulho de dizer que a Pax realmente é uma família. A gente foi amadurecendo, aprendendo um é, com o outro, cada um na sua área, né? Então, uhum, foi isso. E eu agradeço a São Germain pela confiança, aos voluntários todos, aos meus amigos desde sempre, porque sozinho ninguém faz nada. A gente precisa um do outro para consolidar o plano de Deus aqui na Terra, né? Então, esse foi o Círculo de Luz. Tinha o A1, o A2 e o A3. O é, A1, problemas físicos, o A2, problemas emocionais, e o A3, esse pessoal que tinha um problema mais sério. E para não ficar se destacando na frente de todo mundo, eles recebiam uma ficha na entrada, né? E a gente tinha um pessoal na triagem, na qual eu também participava da triagem, para ver a aura e para ver onde é que cada um se encaixava, para que sala ia para receber a energia. E era muito bem organizado, com iluminação, com cromoterapia. Olha, realmente eu é, agradeço, Albano. Foi bom relembrar esse foi. momento hoje. Foi, sim. E super importante, foi um marco, realmente foi uma mudança. Eu tenho certeza que muitas e muitas e muitas pessoas foram impactadas. É, e como foi um momento diferente, que agora, graças a Deus, vai tudo pela internet, nas suas orações, nas suas Sim? vivências, nós continuamos a essa jornada. Então, aqui Claro. voltando, a gente tem agora aqui um resumo, né? Eu sei que não vai dar para vocês lerem, mas tudo bem. A água
ela está ligada, então, à alma, ao processo emocional, né? Ao nível emocional. Então, a água está muito ligada à alma. Quando a gente fala do sol e do fogo, está muito ligado ao espírito. Já a água está ligado à alma, tá? Então, relembrando, para quem não teve no fogo, né, o fogo está ligado às condutas, à conduta de caráter, às aspirações, né, ao espírito e à moral. Já a água está ligado à alma, ao processo emocional, todas as questões afetivas. E agora, para dar uma relaxada, para a gente tornar isso aqui um pouco mais divertido, né, vamos falar agora de algumas pessoas que são cancerianas. Então, lógico, tem inúmeras Legal. pessoas, muita gente, né? E como que a gente... Então, eu procurei trazer algumas pessoas, né, que representam algumas coisas de câncer. Então, nós temos a nossa Gisele Bündchen, né, modelo, famosa, que Maravilhoso. tem uma característica de ser conhecida não só por modelo, mas ter uma família, ter os filhos, né, tem um núcleo familiar, que é uma coisa muito forte de câncer, né? Sim. Nós temos o queridinho Tom Cruise também, quando a gente olha os queridinhos, né, Tom os homens, Cruise. o Tom Cruise, que agora está aí com o Top Gun de novo, chegando novamente aí na nova versão, é aquela, sabe, o câncer, o homem de câncer, na adolescência, é aquela que toda mãe, toda avó quer que a menina case com ele, porque ele é bonitinho, ele é gostosinho, ele é amigável, então é aquele cara bonzinho que toda mãe quer que a filha case com um cara daquele tipo, né? Então a energia canceriana traz no homem esse lado mais família, mais bom menino, né? Então aqui eu trouxe o Tom Cruise para trazer um pouco dessa energia, lembrando um pouco dessa característica. Nós temos aqui também a Fernanda Lima, né? Fernanda Lima, que também é muito conhecida pelo núcleo familiar, né? Ela tem um programa na GNT, fala de comida, né? Alimentação é outra coisa, né? Nutrição é outra coisa que tem na questão de câncer, e o nosso grande Elon Musk, né? Para quem não Sim. sabe, o cara, acho que o mais rico do planeta hoje, ou pelo menos um dos Exato. mais, né? E como eu soltei agora recentemente no meu último vídeo no YouTube, o JP Morgan, e eu lembrei agora por causa dele, dizia que os milionários ricos não acreditavam em astrologia. Só os bilionários. Por isso que eles eram Exato. bilionários. Então, o Elon Musk, né, que é um cara incrível, que tem uma capacidade de levar a 200 anos lá na frente as coisas, de realizar e de ter essa concepção, ele tem essa energia canceriana. Então, só para trazer para vocês, para mostrar que câncer também pode ser bilionário, que câncer também pode pensar no futuro, tá? Então, para vocês verem que é interessante, o mapa é completo, tá? Então não é porque a pessoa é de Sim. câncer que ela só vai pensar no passado, aquelas coisas de rótulo que as pessoas têm aí por aí, né, que infelizmente se colocam, tá? Então só para desmistificar a questão Muito legal. dessa energia do câncer. E outro grupinho aqui, já o grupinho do pessoal de Escorpião. Então, pessoal de Escorpião, olha lá, quero ver quem que é aí, hein? Fala aí quem que é de Escorpião, quem é de Câncer aí, quero ver a turma se agitar. Então a gente tem aí o Fábio Júnior, romântico, intenso, né? O cara que você vai ver que as características da energia de Escorpião bem diferentes daquele grupo anterior, né? A gente tem Uhum. a nossa americana, a Jude Foster, Uhum. né? Que também é Escorpião. Uma outra cantora, Katy Perry, né? Não sei se está dando Katy para ver Perry. direito aqui, Katy Perry, né? Nós temos o William Bonner e nós temos o Bill Gates, né? Que aliás o Bill É. Gates vale a pena, inclusive, o mapa astrológico pessoal dele, tá? Só porque eu já falo já do mapa dele para vocês. Mas olha o grupo de escorpiões que tem aqui, né? Fantástico, né? Muito Personalidades legal. fantásticas, pessoas que são muito determinadas em tudo que fizeram e fazem na vida. Essa é uma característica do escorpião, né? Se por um Uhum. lado do bem não larga o osso de jeito nenhum, também do lado ruim também tem que aprender a largar o osso, né? É um paradigma aí, mas, né, é aquele pessoal que segura o osso e não larga de jeito nenhum até conseguir fazer
mas também tem que aprender a largar o osso quando precisa. Então tá aqui 3 personalidades, e aí vale a pena um parênteses, Carmen, do Bill Gates. Porque o Bill Gates, Uhum. além dele ser de escorpião, ele tem ascendente em câncer. E tem a lua no Hum, meio do céu, na profissão, em Áries. Então, como a gente já falou de uau. água e já falou de fogo, ele resume, até agora, boa parte do que a gente veio falando. Então, essa lua em Áries Uhum. no meio do céu, será que ele foi um cara inovador, pioneiro? Será? Né? O que Sim, vocês acham, pessoal? Escreve aí, foi pioneiro ou não foi pioneiro no que ele fez? Né? Com uma lua super forte no meio do céu, em Áries, não tinha como. Né? Não tinha como uma pessoa se destacar e buscar trazer essa energia do pioneirismo ariano, que traz depois outras coisas, que a gente depois tem um Urano perto do ascendente em Leão, que é coisa de eletrônica e futurismo, lógico. E uma sim. outra coisa legal que eu gostaria de trazer aqui, nesse contexto, Carmen, é o fato de que as pessoas ficam muito assustadas quando tem linhas vermelhas no mapa. As pessoas recebem informações indevidas de que aspectos vermelhos são ruins, são negativos. Ora, se fossem tão ruins e negativos, o Bill Gates não teria, né? E olha só onde que ele Claro. chegou. Então, o vermelho, gente, é muito bom, porque é ele que nos coloca para dar uma sacudida e empurrar a gente para o que tem que ser feito. Ele é uma energia que fica tocando o bumbo do teu lado para ver se você acorda para as coisas. Então, é uma energia forte, é uma energia boa, tá? Então, parêntese feito, a gente vai para os piscianos, né? E aí eu trouxe algumas personalidades piscianas. Vou começar pelo o Serra, né? O Serra, que foi governador, ele é político, e dos políticos é o mais low profile, né? Você não encontra o Serra. Onde você está? Onde você encontra o Serra? O Serra, você não vê o Serra por aí, você não, né? Ele para dar entrevista é super calmo, ele está sempre isolado, ele está sempre na boa. Então mostra que um político não precisa necessariamente estar lá nos holofotes, está aparecendo e tudo mais. É um político super low profile, né? Nós temos aqui o tá invertido. Inclusive, ele, Hum. ele nasceu no dia de São Germain, 19 de março. Olha aí. Então, é um cara que, aliás, outro ponto importante, ele foi o ministro da Saúde, né? Saúde. E ele implantou um programa, né, de remédios, que até hoje existe esse programa de remédios, que é o remédio de graça na farmácia, esqueci o nome agora, Genérico. o É, o de genérico, graça isso, e o genérico. o genérico, que tem É. muito a ver com peixes. A energia pisciana tem a ver com essa coisa da saúde, da cura, né, de ajudar. Então, não por acaso foi uma pessoa que se pautou em Ele, cima ele desse contexto. também, ele também proibiu o uso de cigarro, lembra? Ele colocou aquela frase lá, aquela tarja em todos Hum, os maços de cigarro, etc pra e tal. é verdade, é verdade. Ele é muito ligado à coisa. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? O Bueno trabalhou com ele há muitos Hum, anos. E, inclusive, ele tinha o santinho do São Germain na carteira. Não sei se ele ainda tem, porque ele nasceu hum, no mesmo dia. olha aí. Mas a energia é realmente de curar todos, né? A energia Farmácia, dele, a preocupação dele. farmácia popular, a Angélica está dizendo. Obrigado, Angélica. Está dando aqui uma É, dica do legal, Angélica. farmácia popular. Legal. A Alice é do Sol em Escorpião. Legal, Alice. Maravilha. O que mais aqui que nós temos? Bacana. Pessoal interagindo. É isso aí, pessoal. Quem que É isso aí. outro escorpião também aqui que representa, peixe, desculpa, que representa bem também é o cara que fundou, tá invertido aqui porque eu preparei para outra tela da tela aqui da televisão, mas eu coloquei no invertido mesmo. É o cara dono da Dell, tá? O cara que fundou a Dell, né? Não, o Então, Michael Dell. Não, Michael Dell, né? o Michael meu Dell, computador é que Dell, by the way. então, esse é uma coisa que é bem legal, onde ele, esse livro dele está escrito Jogar Limpo, né? Mais Vencer. É o título do livro dele, Jogar Limpo, mas vamos vencer, né? É muito Uhum. interessante. E a Antonella, né? A atriz Antonella, Giovanna Antonelli. Giovanna Antonella também é uma outra pisciana, né? Que vem o lado artístico também. A gente tem o Tiaguinho, que é outro pisciano, outro cantor de pagode super famoso.
e que mostra que os piscianos também são alegres, né? Também são muito Sim, alegres, são muito divertidos, muito alegres, muito crianças, né? E é. temperamentais, porque a gente tem também aqui a Rihanna, que é a Rihanna, cantora americana, Rihanna. né? Rihanna, que é conhecida pelos seus É, pitis, né? Ela dá uns seus pitis aí, é. que é também. Então, eu quis trazer alguns elementos aqui para mostrar para vocês como que os piscianos são, de um modo geral, com características, né, particulares, né, que a gente falou, mas como que o mapa ele vai se individualizando e vai se formando cada um com uma característica, porque vai somando outras, né? Sim, Você vira o Bill Gates, né? Então, além de ser do sim. signo de água, o ascendente no signo de água, câncer, e se você olhar o que ele fez um computador pessoal para casa, não para empresa, né? Pensando nas pessoas, pensando. Então tem muito contexto aí nesse processo, Tem. né? E as compatibilidades, né? Deixa eu falar um pouco sobre as compatibilidades. Muita gente fica perguntando, né? Bom, vamos Ó, fazer você um. tem 7 minutos. Opa, rapidinho aqui. Então, É. só para a E gente deixa eu trazer só te rápido falar aqui, uma que coisa. A Rihanna é do Haiti. Ela resolveu que ela ia estudar, ela ia fazer tudo, ser milionária para ajudar o país dela. E ela, eu adoro ela. olha aí, Eu rezo para várias pessoas que eu adoro a mente, sabe? Aqueles que é, trabalham pelo coletivo, pelo todo. E é muito legal. Ela hum, ajuda muito o povo sofrido do Haiti, que lá, infelizmente, como eles utilizaram a magia durante muito tempo, eles passaram por vários problemas de terremoto, furacão, etc. e tal. Então, o povo é muito sofrido, muito sofrido. E assim que ela despontou para o é. estrelato, ela fez um pacto com Deus que ela ia continuar subindo, ia continuar ajudando. E ajuda muito. Isso é muito bom. Olha aí, é uma energia pisciana, sem dúvida, né? É. Que legal, né, ter colocado ela nesse contexto aí. Então, só para a gente falar rápido sobre a compatibilidade, pessoal, é muito simples. Se você quer entender a compatibilidade, pega os elementos da natureza. Água, que a gente viu hoje, com fogo. Como que rola? Será que água com fogo rola? Então você pega as pessoas genericamente, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, porque os signos, ascendente, né? Lógico, mas quando você olha o fogo e a água, o que acontece? Um anula o outro, né? Então, aquela pessoa que é de fogo, a água vem e dá uma apagada, né? Vira fumaça, vira fumaça. Então, essa não é a melhor energia para o fogo. Já para o elemento ar, que a gente vai ver na semana que vem, ar com fogo, o que acontece? Aumenta o fogo. Então, será que uma pessoa de Ares se dá muito bem com alguém uma pessoa de fogo se dá muito bem com alguém de ar? Muito bem, porque o ar, se abana, o fogo vai aumentando, né? Então, você quer ver uma pessoa ficar aumentando o seu fogo, é só botar um elemento ar do lado que você vai ver como isso vai acontecer. Então, a gente vai, com o tempo, né, falar também do elemento terra, você vê que dá liga, porque vira, né, terra e água vira lama. Opa, queria lama e queria alguma coisa. É uma relação interessante. Então, fica aí para pensar, porque a gente não tem tempo para evoluir, mas fica as compatibilidades pelos elementos. Queria falar alguma coisa, Carmen? Não, é que deu uma travada aqui na internet. Eu quero lembrar as pessoas que Ah, sexta que vem o Albano fala do elemento ar. Todo mundo aí para aprender. e eu aqui estou ficando quase azul aqui, mas assim, para terminar, voltando aqui por excesso de água, né? Excesso de água. Emotivo, demais, ambiente, demais no ambiente, muita imaginação, protege ao excesso, cria-se uma instabilidade emocional e sem ter uma forma ou uma opinião formada. A pessoa que acaba não tendo muito uma opinião formada. A falta de água cria insensibilidade, torna a pessoa um pouco racional demais, seca, problemas para trocar emoções e afetos, problemas para se emocionar e sentir. Eu estou fazendo assim, gente, porque eu estou lendo aqui atrás da câmera, tá? Claro, fica à vontade. E o Tikkun, a correção espiritual que essas pessoas precisam perguntar a si mesmo o que eu estou sentindo, o que é importante para a minha alma, quais emoções eu quero ter. Né? Então, repetindo, pergunte-se, preciso perguntar sobre o que eu estou sentindo.
qual é realmente o sentimento que eu tenho, o que é importante para minha alma, quais emoções eu quero ter. A partir daí você começa a trabalhar e corrigir o seu campo emocional, o elemento água, e esse Tikkun, para quem não sabe, é uma terminologia da correção espiritual na Cabala, que a gente usa muito nos nossos atendimentos e no final, um grande propósito, né, de se entender tudo isso. E aí, Carmen, é isso. Então, para não me alongar mais, eu queria finalizar com Legal. essa ideia, né, da água, convidar o Muito bom. pessoal a olhar para o fogo que nós falamos na semana passada e esperar que na próxima semana falaremos do elemento ar e o que vem pela frente aí no nosso elemento ar. E as badaladas do meu vizinho tá tocando já aqui a igreja. Obrigada, Albano. Beijo. Gratidão. Namastê, família Parks. Beijo! Tô quase escurecendo aqui já.